Fala galera, professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina, e nesse nosso projeto de preparação para Olimpíadas de Matemática, a gente vai começar uma série de vídeos aí falando da Canguru de Matemática, resolvendo questões, tentando entender o perfil da prova, e eu espero de coração aí contribuir para a preparação de vocês para essa Olimpíada e também para outras, gente? Questão de uma Olimpíada também é claro que todo o raciocínio, toda a matemática envolvida aproveita para outras Olimpíadas também. Tá? Vídeo de hoje a gente vai resolver 3 questões aí de aritmética, A gente conta com a atenção de vocês, vem muita coisa legal por aí. Bom galera, vamos começar então com essa questão super recente da Canguru 2020, nível J, que corresponde a primeiro e segundo ano do ensino médio. Tá? E basicamente aqui está aparecendo 5 porque eu peguei a questão diretamente da prova, tá gente? Então fica mais fácil aí para vocês localizarem se quiser consultar a prova, mas basicamente ele está dizendo assim, ó, eu tenho 2 adições que ele representou aqui nesse quadrinho, tá? AB mais CD igual a 79 e AD mais CD mais AB mais CB. Uma questão assim que quando a gente olha dá um desespero assim, Meu Deus, o que está acontecendo? Calma, calma querido, lê o enunciado com calma que tu vai entender bem o que está acontecendo. Olha só, ele falou que cada letra representa um algarismo. Tá? Então, por exemplo, o A representa um algarismo de 0 a 9, o B também, o C a mesma coisa, tá? E esses algarismos são usados para formar números de 2 algarismos. Maravilha! Os 2 números à esquerda somam 79. Ele está falando dessa adição aqui, Soma 79. E ele quer saber qual é a soma dos 4 números à direita. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, Eu recomendo assim, ó, que tu pause o vídeo, tenta fazer, tenta resolver, tenta entender o que está acontecendo e logo em seguida a gente confere a resolução dessa questão passo a passo. Bom, queridos, vamos pensar então. Nessa questão, tu não vai conseguir saber exatamente quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C e quanto vale o D. Tá? Porque assim, ó, eu tenho pouco número e eu tenho muito algarismo. Tá? Mas uma coisa eu tenho certeza, por exemplo, B mais D. Vamos começar a adição pela unidade, A gente sempre começa pela casinha da unidade. Tá? B mais D é igual a 9. Deixa eu escrever isso aqui. B mais D é igual a 9. E nesse ponto até alguém poderia argumentar, Ah, professor, mas calma aí, Também poderia ser 19, Porque daí tu escreve 9 aqui e vai 1. Eu até concordo em parte, gente, poderia ser, Poderia acontecer o vai 1, só que o problema é o seguinte, a gente não tem nenhuma soma de algarismos que dá 19. Entendeu? A soma máxima de algarismos que a gente tem é 9 mais 9, que dá 18. Entendeu? Então não tem como B mais D ser igual a 19. B mais D tem que ser igual a 9 mesmo. Tá? E daí o que vai acontecer? Não vai 1, Não tem nada de vai 1. E daí eu sei também que A mais C é igual a 7. Vou colocar aqui, ó. A mais C igual a 7. E daí se a gente chegou nesse raciocínio, gente, a questão está na mão. Porque olha só que interessante, ó, a gente tem que saber quanto é que vale essa outra soma, Mas eu sei que B mais D vale 9, tá? E o que eu tenho aqui é o seguinte, ó, eu tenho B mais D mais B mais D. Vocês estão percebendo, gente, que eu tenho 2 adições desse tipo, B mais D mais B mais D. Como B mais D vale 9, significa que essa primeira adição aqui das unidades vai dar 18, tá? Então o que acontece, ó? Aqui eu vou colocar o 8 e aqui vai 1, Por quê? De novo, porque eu tenho B mais D mais B mais D. Isso vai dar 9 mais 9, que dá 18, aí tu escreve o 8, vai 1. Outra coisa aqui, ó, o que apareceu? A mais C mais A mais C. Maravilha, gente? Eu sei que A mais C é 7, Então A mais C mais A mais C vai dar 14. Como foi 1, cuidado, hein, gente? Como foi 1, eu vou ter 15 aqui, Consequentemente, está resolvida a questão, Aquela soma que eu não sabia quanto vale, agora eu sei, o resultado final é 158. Tá bom? Então fica de lição, Muitas vezes a gente não vai conseguir descobrir exatamente quanto é que vale o algarismo, mas não tem problema.
né, não tem problema, porque o resultado final que ele pediu, né, fazendo manipulações aí de aritmética, a gente consegue descobrir quanto vale. Show de bola, galera! Passamos agora para uma outra questão da Canguru 2020, questão 6 da prova, né, nível J, que é primeiro e segundo anos do ensino médio. Tá? E ele está falando o seguinte, ó, a soma de 4 números inteiros consecutivos é 2. Tá? Então vamos anotar isso aqui. A soma de 4 números inteiros consecutivos é 2 e ele quer saber qual é o menor desses números. Questão tranquila, tá, gente? Questão aí que tu vai ter que trabalhar com números inteiros, né? Vou dar um tempinho, pausa o vídeo e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, aqui eu pensaria em 2 maneiras de fazer. Tá? A primeira maneira, que também é eficiente, que também dá certo, é tu testar as alternativas. Né? Porque olha só, ele está perguntando o menor, né? O menor desses números. Tá? Aí tu vai pensar o seguinte, bom, se o menor fosse menos 3, né, qual é a soma que eu teria? Eu teria menos 3 mais menos 2 mais menos 1 mais 0. Né? Porque são 4 números inteiros consecutivos. Entendeu? E daí o que tu pode fazer? Tu pode conferir se essa soma está dando ou não 2. Né? Porque o resultado da soma tem que ser 2. E assim tu vai eliminando, entendeu? Vai fazendo alternativa por alternativa, tu vai conseguindo eliminar. Né? Por exemplo, é óbvio que o menor não pode ser 0, né, gente? Tá? Porque 0 mais 1 mais 2 mais 3 nunca vai dar 2. Então essa alternativa está fora. Né? Essa aqui também, entendeu? E daí tu vai eliminando e tu consegue chegar facilmente na alternativa correta. Mas eu queria mostrar para vocês um outro jeito de fazer, que é por equação. Né? Também eu consigo montar uma equação que resolve esse problema. Olha só, gente, ó. Vamos chamar o menor desses números, que é o que a gente quer calcular, de x. Ok? O menor desses números vai ser o x. Como eu estou somando 4 números consecutivos, né, o que eu vou ter, né, gente? Eu vou ter o x, eu vou ter o x mais 1, eu vou ter o x mais 2 e eu vou ter o x mais 3. Tudo bem? Porque números consecutivos vão aumentando de 1 em 1, né? Então, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou fazendo uma soma x mais 1. Né, gente? Aqui tu pode colocar entre parênteses ou não também, porque a soma não tem problema, né? A soma é comutativa, a gente sabe disso. Mais x mais 2 mais x mais 3. Tá? Só para vocês entenderem bem o que o tio está fazendo, eu estou somando esses 4 números, né? Estou somando x com x mais 1, com x mais 2, com x mais 3. E o enunciado me falou que o resultado dessa soma tem que ser 2. Tá aí, ó, coisa linda. Tá montadinha a equação, né? E a partir de agora é só calma, gente, ali na aritmética, né, para não errar nada e para resolver, tá? Olha só, aqui eu vou ter x mais x mais x mais x, isso me dá 4x, é igual a 2, bom, aqui eu tenho 6, né? 1 mais 2 mais 3 é 6, aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 6. Né? Então, no final das contas, eu vou ter 4x igual a menos 4, passa o 4 dividindo, né? X igual a menos 4 por 4, que vai dar menos 1. E daí eu achei, né? Consegui achar o menor número, que foi o que ele pediu. Né? O menor número vale, portanto, menos 1. Então, a alternativa certa é a letra C. Tá? Então, como eu falei, né? Tem 2 maneiras de resolver. Ai, prof, qual que é a maneira certa? Não tem, querido, não tem maneira certa. As 2 maneiras vão chegar no mesmo lugar, né? Tu pode testar as alternativas até tu descobrir qual é a alternativa que bate com o enunciado, ou tu pode montar a equação, que é um jeito aí super eficiente de resolver essa questão. Maravilha, então, galera, vamos encarar mais essa questão da Canguru 2020, nível J também. Né? Olha só, basicamente ele está dizendo o seguinte, números inteiros A, B, C e D, tá? São números inteiros, e eles satisfazem a igualdade AB igual a 2CD. Né? Vamos deixar anotado isso, que isso vai ser importante, hein, gente? AB igual a 2CD. E daí ele pergunta qual dos números a seguir não pode ser o produto ABCD. Tá? Então, provavelmente, eu tenho várias alternativas que podem ser, eventualmente, ABCD, mas eu tenho que descobrir qual delas que não pode ser. Tá bom?
tenta usar essa condição, né? Tenta trabalhar com essa condição. Vou dar um tempinho, como sempre, a gente pausa o vídeo, pensa um pouquinho e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, até pelo próprio formato da pergunta, já dá para te perceber que tu não vai conseguir calcular exatamente a ABCD. Né? Por quê? Porque ele quer saber qual dos números a seguir não pode ser. Então, eu tenho várias possibilidades para o ABCD, né? E a gente vai ter que tentar ver o que pode e o que não pode. Tá? Então, olha só, deixa eu anotar essa condição aqui. Essa condição é super importante, como eu falei. Eu sei que AB igual a 2CD, né? Beleza, vou deixar anotado isso aqui. E agora vamos tentar fazer as contas para ver quanto é que vale ABCD. Gente, olha só, não tem muita coisa para fazer, né? De certa forma, ele já te falou que o AB vale 2CD. Né? Então, o que dá para fazer aqui? O que dá para fazer aqui é o óbvio. Vou tentar trocar o AB por 2CD e ver o que acontece. Tá? Se eu trocar o AB por 2CD, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó, 2CD, né? Eu já substituí o bloquinho aqui, tá, gente? Bloquinho AB, eu coloquei 2CD, vezes CD. Né? Isso aqui, por sua vez, vai ser o quê? Né? A multiplicação eu posso associar do jeito que eu quiser, ok? Então, isso aqui, no final das contas, vai ser 2, que multiplica CD, CD. Bom, CD, CD é CD ao quadrado, né? O que eu tenho aqui, gente? Um número vezes ele mesmo. CD é um número, né? Um número vezes ele mesmo vai ser CD ao quadrado. E daí a gente chegou nessa expressão para ABCD. Né? A gente foi mexendo, né? Manipulando, fazendo conta, e a gente conseguiu concluir que o ABCD é igual a 2CD ao quadrado. Isso é uma coisa muito interessante, gente, porque eu estou vendo, então, que aquele meu número que eu queria descobrir quanto vale, ele é o dobro de um quadrado. Vocês estão me entendendo? O número, vou repetir, tá? O número que eu queria descobrir quanto vale é o dobro de um quadrado. E claro, né? O C tem que ser um número inteiro e o D tem que ser um número inteiro. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha para as alternativas. Ó. Será que o 50 é o dobro de um quadrado? O que vocês acham? E a resposta é sim, né, gente? Porque 50 é 2 vezes 25, ok? E daí eu vou ter automaticamente, né, que 50 é o dobro de um quadrado, 25 é 5 ao quadrado. Tá? A mesma coisa, por exemplo, 200, ó. Né? O 200 é o quê? 200 é 2 vezes 100. Né? E 100 também é um quadrado perfeito. Ok? E daí tu pode conferir, gente, só vai ter uma alternativa que não vai dar certo. E essa alternativa que não vai dar certo é a letra B. Ó, o 100, o número 100, tu não consegue escrever como o dobro de um quadrado perfeito. Né? Porque o 100, pensa comigo, gente, o que é o 100? O 100, ele é 2 vezes 50, né? E o 50 não é um quadrado de números inteiros, não é um quadrado perfeito. Tá? Portanto, a alternativa que não pode ser o produto ABCD é a letra B, né? Resposta final desse exercício é 100. Questãozinha para pensar, hein? Tu tem que primeiro manipular e depois tu tem que ir em alternativa por alternativa para ver o que pode e o que não pode. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas questões de aritmética da Canguru e pode ter certeza que nesse projeto a gente vai estar junto mais do que nunca para fazer uma ótima preparação aí para as Olimpíadas de Matemática. Tá? Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado por acompanhar os vídeos. Tamo junto, grande abraço e até a próxima!